Alerta global: Padre Michel Rodrigues adverte que a profecia de Medjugorje será cumprida em breve. Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Desejo a todos um dia cheio da graça de Cristo. Para ficar por dentro das informações mais recentes, esperamos que você goste deste vídeo e se inscreva em nosso canal no YouTube. Faça uma viagem conosco e veja este filme até ao fim. Recentemente, o conhecido líder espiritual Padre Michel Rodrigues enviou uma forte mensagem sobre um aviso divino iminente. Muitas aparições e profecias marianas há muito previram este evento, que agora se pensa estar próximo. Sinalizará uma grande crise espiritual na Igreja, com um dos sacramentos mais sagrados, a Eucaristia, no seu cerne. O Padre Michel acredita que esta intervenção sobrenatural será um teste para os fiéis e também uma advertência misericordiosa de Deus. Uma das manifestações mais óbvias desta grave crise espiritual, segundo o Padre Michel, será a poluição da Eucaristia. O culto católico é baseado na Eucaristia, que é considerada o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. O Padre Michel, no entanto, adverte que ela será severamente profanada, indicando uma rebelião mais profunda contra a pureza da Igreja, bem como uma deterioração moral. Este acto hediondo irá realçar a severidade dos nossos tempos, refletindo as maiores crises morais e espirituais que o mundo atravessa atualmente. A Eucaristia é uma parte fundamental do catolicismo e um ato sagrado de conexão com Cristo. A sua profanação indicará uma ruptura significativa com os princípios espirituais e uma profunda alienação do divino. O Padre Michel acredita que este gesto servirá de alerta aos fiéis, fazendo-os compreender a gravidade da situação e o significado de defender aquilo que acreditam. A iminente advertência divina será um último gesto da bondade de Deus em meio a este perigo crescente. Segundo o Padre Michel, este incidente será interpretado como um esforço celestial para despertar o mundo e exortar todas as almas, pecadores e justos, a regressar a uma vida de justiça e verdade. Esta advertência é um chamado compassivo de Deus para buscar o arrependimento e o rejuvenescimento espiritual em vez de uma medida punitiva. Esta intervenção celestial testará aqueles que permaneceram fiéis, bem como clamará por aqueles que se desviaram. Irá desafiar os virtuosos a manterem a sua fé face à onda crescente de decadência moral e negligência espiritual. Padre Michel lembra-nos que neste momento os fiéis também serão postos à prova quanto à sua firmeza e devoção a Deus. Por isso precisam estar fortes e alertas. Aquilo a que o Padre Michel se refere como iluminação das consciências ou está no centro desta advertência divina. A cada pessoa no planeta será revelada a condição de sua alma conforme percebida por Deus durante este momento de clareza incomparável. Revelará as transgressões de cada pessoa, os motivos ocultos e quaisquer verdades espirituais que possam ter desconsiderado ou racionalizado. Será um encontro privado e íntimo. Esta compreensão magoará muitas pessoas porque as fará enfrentar a realidade das suas almas e a lacuna entre o seu estilo de vida e a santidade de Deus. Mas também será um momento de enorme bondade, proporcionando uma oportunidade de mudança e arrependimento. A iluminação da consciência oferecerá às pessoas a graça de que necessitam para se arrependerem, pedirem perdão e reafirmarem o seu compromisso de levar uma vida moral. Embora todos sejam convidados para esta celebração, nem todos aceitarão. Segundo o Padre Michel, outros podem rejeitar a oportunidade de expiação, endurecendo ainda mais os seus corações contra Deus, enquanto outros podem acolhê-la com agrado. À medida que as pessoas têm a opção de escolher entre o remorso e a obstinação, esta separação representará um ponto de viragem na história da humanidade. O Padre Michel enfatiza o papel vital que as mulheres desempenharão através das suas orações à medida que esta crise espiritual se desenvolve. A Virgem Maria destacou a importância da oração, da penitência e da conversão em diversas ocasiões durante as aparições marianas. O Padre Michel sublinha que durante este período, as mães em particular serão canais de graça para as suas famílias. As mães serão capazes de proteger os seus filhos de danos espirituais intercedendo em seu favor através das suas orações constantes.
Estas orações cheias de amor e fé servirão como escudos, proporcionando aos seus filhos proteção sobrenatural durante um período de intensa agitação espiritual. Com a sua capacidade inata de nutrir e proteger, a maternidade desempenhará um papel fundamental na condução da próxima geração à salvação. As orações das mães tornar-se-ão tábuas de salvação para as suas famílias numa sociedade que frequentemente minimiza ou desencoraja a participação religiosa. O Padre Michel afirma que estas orações têm o poder de separar a perda espiritual da salvação. As mães terão a capacidade de pedir a Deus a graça de conversão dos seus filhos e a coragem para resistir às dificuldades espirituais e aos enganos mundanos. Padre Michel prediz um tempo de intensa turbulência espiritual uma vez que as consciências sejam iluminadas. Algumas pessoas podem continuar a rejeitar a verdade divina, mas muitos terão um arrependimento profundo e retornarão para Deus. Este cisma causará o caos na Igreja, especialmente no que diz respeito à Eucaristia, à medida que os poderes do mal tentam torná-la menos santificada, sendo um sacrilégio grave. A profanação da Eucaristia causará muitos conflitos e confusões espirituais. Muitas pessoas podem sentir-se tentadas a abandonar a Igreja ou a abandonar completamente a sua religião durante este período. O Padre Michel, no entanto, exorta os fiéis a defenderem a Eucaristia com firmeza. Ele recorda-nos que a Eucaristia é o fundamento e o ápice da vida cristã, e que quem a profana deve ser resoluto nos seus esforços para preservar a sua santidade. Os fiéis precisarão de muita coragem durante este período de crise para resistir às tentativas de denegrir ou destruir a Eucaristia. O Padre Michel sublinha que há esperança apesar da escuridão deste tempo. O devoto deve perseverar na esperança de que uma reafirmação mais profunda da fé eventualmente resulte desta provação espiritual. O Padre Michel está otimista de que haverá um reavivamento significativo da fé após o tempo de turbulência espiritual. Um grande número de pessoas regressará à Igreja à medida que compreenderem a seriedade dos tempos e a necessidade da misericórdia divina. Os adoradores que procuram fazer as pazes com Deus encherão mais uma vez igrejas que foram abandonadas pelo secularismo e pela apatia religiosa. Uma ênfase revitalizada nos sacramentos, especialmente na confissão e na Eucaristia, será uma característica definidora deste reavivamento. À medida que os fiéis regressam para receber a Eucaristia com reverência, o Padre Michel acredita que a frequência à missa aumentará e a confissão aumentará à medida que mais pessoas procurarem o perdão dos seus pecados. À medida que mais pessoas responderem ao convite para se tornarem mais espiritualmente orientadas, a oração também se tornará um componente integral da vida cotidiana de muitas pessoas. No entanto, este renascimento não será isento de dificuldades. O Padre Michel adverte que a fé dos fiéis será posta à prova e que muitos poderão experimentar sofrimento, falhas de comunicação e perseguições por causa das suas crenças. Contudo, Jesus promete que o Espírito Santo operará poderosamente naqueles que se apegarem à sua fé e que a graça de Deus será mais abundante do que antes. Sinais e milagres, como curas corporais e espirituais, acompanharão este rejuvenescimento espiritual. O Padre Michel prevê que, à medida que os fiéis são chamados a espalhar as boas novas do amor e da misericórdia de Deus por todo o mundo, estes acontecimentos notáveis reacenderão a paixão pelo trabalho evangelístico da Igreja. O Padre Michel Rodrigues exorta os fiéis a se prepararem para o próximo período espiritual que se aproxima. As promessas de Deus serão cumpridas durante este período, que virá após um período de adversidades e será caracterizado pela justiça e pela paz. No entanto, a humanidade deve primeiro suportar um conflito espiritual épico para chegar a este estágio. As armas espirituais da fé, da oração e dos sacramentos serão utilizadas neste conflito em vez de armas tangíveis. O Padre Michel exorta os fiéis a munirem-se destes recursos para que possam estar vigilantes e inabaláveis na sua fé, mesmo quando confrontados com dificuldades. A Igreja continuará a conduzir os fiéis ao longo do caminho da salvação, apesar de quaisquer dificuldades que possa encontrar. A preparação para esta nova era exigirá devoção à Virgem Maria, participação regular nos sacramentos e oração diária,
particularmente através da oração. As pessoas serão capazes de comunicar com Deus de uma forma forte, abrindo os seus corações à sua graça e ganhando a coragem necessária para enfrentar os desafios que se avizinham. O Padre Michel sublinha a importância das decisões individuais e de grupo neste momento crucial na sua conclusão. Cada indivíduo terá que decidir se aceita a advertência divina e se volta para Deus ou rejeita a sua misericórdia e permanece apático. Estas escolhas terão efeitos a longo prazo, influenciando a forma como a humanidade se desenvolverá no futuro e decidindo o destino eterno de cada pessoa. Este novo período espiritual não será apenas um ressurgimento superficial de rituais religiosos ou um regresso a velhos valores. Pelo contrário, será um período de profunda introspecção, durante o qual os corações dos homens e das mulheres serão limpos e os seus laços com Deus serão reforçados. Será necessário um trabalho constante para fazer esta mudança e não apenas para se abster do pecado, mas também para buscar ativamente as virtudes e ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. A comunidade cristã será crucial nesta situação. Apesar das suas fragilidades humanas, a Igreja continua a ser o corpo místico de Cristo, proporcionando sustento espiritual, apoio e liderança aos fiéis. Para sermos espiritualmente resilientes durante estes tempos difíceis, a participação na Eucaristia, na confissão e na oração em grupo será essencial. A mensagem do Padre Michel Rodrigues é inequívoca: embora o futuro seja desafiador, também será cheio de graça e misericórdia divina. Os fiéis são exortados a manter firme a fé, a preparar o coração e a ter fé nas promessas de Deus. A justiça e a bondade de Deus acabarão por prevalecer, e aqueles que perseverarem verão o seu propósito divino se cumprir. Agradeço por você se juntar a mim nesta aventura. Esta investigação é significativa e poderosa devido à sua participação e presença. Que as histórias compartilhadas de nossa experiência humana inspirem e elevem você até a próxima vez.